custa R$40. Os livros aumentaram o preço, antes você estava vendendo tudo a 35, mas aumentou, agora é tudo 40. Tá? Então, qualquer um que você pegar é 40, se levar os 4, faça uma promoção, você leva por 150 os 4, se levar 3, eu faço uma promoção, você paga 110 ao invés de 120. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo 23, versículo 25. Pastor Moisés disse que eu podia ir até meia-noite. Eu acho que eu não vou até meia-noite porque é muito tempo. Estou brincando, minha gente. Não pode mentir no púlpito, né? Misericórdia, que o Senhor me guarde. Ele não me falou nada, só disse assim, fique à vontade. Mas, e eu entendi que ficar à vontade é ir até a hora que eu quiser, né? Fica tranquilo, já eu não vou ser exaustivo. Êxodo 23, 25. Êxodo 23, 25. A versão ali é NVI. Se você puder colocar na revista e atualizada para mim, embora a NVI seja muito boa, inclusive a minha aqui é NVI também, mas eu queria que você colocasse na revista e atualizada, se for possível, pessoal aí da mídia. Põe 23, 25, na revista atualizada ou corrigida, tanto faz. Pode ser? Consegue ou não? Não, né? Ah, tá, pronto. Essa aí tá boa. Tá boa, é corrigida fiel, tá bom. É a mesma coisa lá da outra, tá bem? Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Todos juntos, num coral. Vamos juntos, vá. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aí Deus entra dizendo, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Amém? Senhor, eu peço a Ti que Tu nos dês a capacidade de transmitir aos Teus filhos o que é necessário para essa noite, que cada coração e cada alma, cada vida, cada ser aqui presente seja impactado pelo Teu Espírito e não pelo que eu digo, porque, Senhor, eu tenho falhas, eu sou diminuído diante da Tua grandeza e eu apenas posso dizer, Senhor, faz-me apenas um instrumento, porque mais importante do que eu falar é aquilo que o Teu Espírito trabalha no coração. Então faz isso aqui nessa noite, Senhor, convence-nos de que nós precisamos estar mais íntimos de Ti, fazendo aquilo que Tu esperas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, quando eu meditava sobre o que trazer nessa noite para os irmãos, e Deus já sabia quem viria, né? Deus é tão lindo que Ele sabia que você estava aqui antes de eu saber, e antes de você saber, quando você nem pensava ainda se viria ou não, talvez estivesse nos seus planos, mas alguma coisa poderia acontecer e você não está. No entanto, você está aqui porque Deus assim o quis. Então, quando eu orava por este culto, eu já orava por você, sem nem você saber, e nem eu também, não sabia. Eu estava orando por esse culto e orando por você, sem eu saber que era você e sem você saber que também eu estava orando. Portanto, eu tenho certeza de que Deus trouxe você nessa noite para falar algo ao seu coração. Esse texto é um texto riquíssimo, porque ele apresenta aqui pelo menos 4 elementos, dos quais eu gostaria de falar um pouco, mas eu vou começar aqui pelos 3 de trás, para depois vir para o primeiro elemento, que são esses três elementos. Olha, abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Então, é a bênção sobre o pão, a bênção sobre a água e a cura. 3 coisas aqui fundamentais que esse texto nos traz, fazendo-nos crer que o Deus a quem nós servimos é um Deus que tem autoridade sobre o nosso pão, sobre a nossa água e sobre todas as enfermidades. O Deus a quem a gente serve não é um Deus desenhado pela mente humana ou inventado pela mente humana, não é um Deus que alguém estava lá, como talvez Abraão, olhando as estrelas, aí de repente ele teve uma imaginação. Não. O Deus a quem nós servimos é um Deus real, verdadeiro, pessoal, e Ele se relaciona conosco. E foi Ele quem resolveu se revelar a Abraão, e a partir dali nós passamos a conhecer o Senhor de Israel. Amém ou não?
Então, Deus a quem você serve não é uma imaginação da mente humana. Tem muitas pessoas que, lamentavelmente, constroem deuses. Inclusive, vindo à igreja, constrói outros deuses. Alguém já disse que a igreja também tem muita idolatria, mas não porque você tem aqui imagens de escultura, mas porque algumas pessoas inventam um Deus que não é o Deus bíblico. Mas o que nós estamos aqui anunciando e o que a gente está adorando aqui é um Deus real, diga real, verdadeiro e pessoal. Ou seja, ele tem interesse em você. Não é um Deus que olha para você distante, dizendo assim, eu vou jogar aqui uma baciada de coisa, quem pegar, pegou. Não, 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 ele olha para você e diz assim, Paulo, Pedro, José, Maria, Joaquina, sei lá qual é o teu nome. Deus olha e diz assim, eu conheço até quantos fios tem na tua cabeça. Eu sei dizer o teu nome, eu sei onde você mora e eu tenho cuidado de você. Você só respira porque eu quero, porque eu sou um Deus pessoal. Oh meu Deus, se você puder louvar ao Senhor por isso, louve ao Senhor, porque Ele é um Deus que se relaciona. Então não venha pensando que aqui, o pastor levou uma palavra geral e eu peguei a minha parte. Não, não, não. A palavra hoje é para você mesmo. Não entendeu? É para você. Como é seu nome? Como é seu nome? Eu só ouvi Cida e Janaína. Qual é seu nome? Como é? Fala mais alto. Isso aí. Antes de você falar, eu já sabia até o seu nome. Oh, meu Deus. E por mais que você seja uma pessoa cheia de falhas, como eu sou, cheia de defeitos, como eu sou, cheia de arengas, Ele ainda olha para você e diz assim, Aécio, eu te amo tanto. Que as tuas faltas não são capazes de diminuir o meu amor por você. Não que eu concorde com elas, mas elas não diminuem, elas não me abatem a ponto de dizer, não vou amar mais, porque os homens assim o fazem. Deus, não. O amor dele é tão grande por você, aleluia, que você poderia adorá-lo só por isso hoje, e dizer, Senhor, obrigado pelo teu amor, porque o teu amor me alcançou, e o teu amor me abençoa, amém? O favor de Deus é resultado do seu favor, amém? Então esse Deus, a quem nós estamos adorando, Ele é um Deus que diz assim, eu abençoarei. O que significa ser abençoado? Eu acho que a gente não tem um conceito muito claro do que é ser abençoado, porque a gente acha que assim, é um abençoado. A gente usa abençoado como uma linguagem, como é que é? Sei lá, até pejorativa, né? Falar, mas aquele abençoado. E a gente se esquece de que por trás de uma palavra tem um conceito e tem um significado intenso. Querido, ser abençoado não é um termo de tratamento. Abençoado é uma condição de alguém que está debaixo da autoridade de Deus. Vou ter que falar de novo, né, minha gente? Ser abençoado não é um termo de tratamento. Abençoado é uma condição de alguém que se rendeu diante do Senhor e o Senhor disse, eu o abençoarei. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz uma proposta das mais esquisitas para Abraão, porque Deus não fala assim, Abraão, eu vou te levar, porque todos nós temos sonhos, eu vou te levar para tal lugar, te fazer assim, fazer isso, e você vai visualizando aquele futuro, e você vai se animando com aquilo que você visualiza. E Deus para Abraão disse assim, não, Abraão, é o seguinte, eu vou te levar para a terra. Eu gosto de dizer que nem os nossos filhos crianças gostam de sair sem saber para onde vão. Eles entram no carro e eles ficam dizendo, a gente vai para onde? A gente vai para onde? Criança. Seu filho, fica tranquilo, eu vou te levar para um lugar bom. Mas ele quer saber, mas para onde é que a gente vai? E Deus chama Abraão e diz assim, eu vou te levar para um outro lugar aí. E Abraão diz, e é assim mesmo, sem saber para onde eu vou? Sem saber para onde você vai. Agora fique tranquilo com uma coisa, eu te abençoarei e tu serás uma bênção.
Eu te abençoarei e tu serás uma. Então, esse Deus que nós adoramos é um Deus que abençoa. Ah, pastor, esse negócio a gente ir na igreja só atrás de bênção. E você queria atrás de quê? De maldição? Eu vou lá na igreja atrás de uma maldição. Não, irmão. O que é isso? Eu vim à igreja atrás da bênção do Senhor. Vocês entenderam ou não? E ele diz, eu te abençoarei. Eu me lembro de Axa. Sabe quem é Axa? Lembra dela? Ela nunca veio aqui? Axa, filha de Caleb. Axa, filha de Caleb. Caleb, amigo de Josué, aquele que andava com Josué. Axa era filha de Caleb. Caleb já velhinho, já para possuir a terra. Na hora da divisão da terra, está lá na Bíblia, tá, gente? Está lá na Bíblia. Aí, na hora de dividir a terra, Caleb olha para uma região montanhosa e diz assim, quem conquistar aquela montanha, eu vou dar minha filha Axa como esposa. E era linda Axa, segundo a Bíblia, era uma formosa, linda, uma jovem linda. E aí, Otoniel olhou e disse, vou perder essa não. Foi lá e pá, ele liderou uma equipe, venceu, ganhou a guerra, ganhou o espaço, voltou e disse, aí, sogrão, conquistei. Aí ele disse, então, você tem o direito. Ele se casou com Axa. Só que quando Axa chega lá, que ela olha, ela diz assim, ih, Otoniel, essa terra aqui não é boa não. É uma terra seca. É uma terra que não produz. Então ela diz assim, então nós vamos fazer o seguinte, ao invés da gente sair da terra, nós vamos atrás do meu pai e vamos compartilhar com ele a nossa necessidade. Aí diz a Bíblia assim, que ela subiu no seu animal e desceu até a casa do pai, e quando ela foi chegando perto do pai, o pai disse, filha, o que houve? Ela abre a boca já dizendo assim, preciso de uma bênção, porque nos deste terra seca e eu preciso de fontes de águas. E o pai olha e diz assim, não te darei só fontes de águas, eu tirei as fontes superiores e também as fontes inferiores, todas serão tuas. Aprenda com Axa. Axa conhece o pai. Ah, meu Deus, não, eu vou ter que dizer isso repetidas vezes, porque tem hora que a gente vem para a igreja sem conhecer o pai. Eu falei para você, você está na casa do papai, meu irmão. Você está na casa de quem? Do pai. Quem é ele? Axa conhece o pai. Ela sabe que se na hora que ela recorrer ao pai, ela será abençoada. E se você não entendeu isso ainda, eu quero que você venha à presença do Senhor dizendo, eu sei que eu vou ser abençoado. Eu venho para ser abençoado. Então a Axa corre ao pai, apresentando ao pai tudo o que lhe faltava, suas necessidades, seus dilemas, suas dores, sua decepção. E diz, pai, eu preciso de uma bênção. E o pai diz assim, poderia um pai pedir um peixe, o filho pedir um peixe, o pai dá uma pedra? Olha aqui, se você está pedindo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O pai é um pai que abençoa. Diga assim, o meu pai, fala bem forte, o meu pai é abençoador. Acho que hoje é dia para você sair daqui cantando aquela música, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. É ou não? Sim ou não, gente? Então, em primeiro lugar, esse Deus é um Deus abençoador. É um Deus pessoal. É um Deus que se identifica com as nossas questões e diz assim, eu a abençoarei. Mas não abençoarei só o vosso pão, também abençoarei a vossa água, que são os dois elementos que você precisa para a vida. Alimento e bebida, pão e água. E o que seria isso? Seria Deus não apenas te dar o pão de cada dia, mas te fazer fartar dele.
Olha, a Bíblia diz lá em Joel, no capítulo 2, Deus diz assim, ó, depois que o povo ora, que busca, que clama, diz assim: eis que eu vos abençoarei, eu enviarei o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Até parece que eu vim aqui pregar só uma palavra da teologia da prosperidade, mas eu tenho que dizer isso a você, é bíblico que eu estou dizendo. Jesus disse assim: eu vim para que tenhais, vai lá igreja, eu vim para que tenhais vida, e vida em, fala igreja, em, o que é abundância? Você tem dinheiro em abundância? Oi, ninguém levantou a mão? Você tem carro em abundância? Você tem móveis em abundância? Parece que tudo que a gente tem, a gente diz assim, não é abundante ainda. A gente só tem o mínimo necessário. Mas Jesus está dizendo assim, ó, quanto à vida que você vai receber, não é só a vida, é a vida em abundância. Significa bem além do mínimo necessário, é uma vida excelente. Então tudo que Deus faz quando Ele abençoa o vosso pão e a vossa água, é para fartar, não é para faltar, para fartar. Pegou ou não? Então Ele vai abençoar o vosso pão e a vossa água. Porque essa é a noite do favor de Deus. Já posso orar por você, encerrar? Mas vamos lá, vamos ver mais alguma coisa, né? Aí então tem a bênção do pão, a bênção da água, e ele diz assim: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Deus está dizendo assim: olha, eu abençoo o pão, abençoo a água. Agora, quanto às enfermidades, eu mesmo tirarei do meio de vós as enfermidades. E o Senhor liberou esta palavra profética para esta noite. O Senhor liberou essa palavra profética para essa noite. Ele está dizendo: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Você não está entendendo? O Senhor disse assim: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Ele não permitiu nem que o autor, que o escritor dissesse assim, ele tirará. Não, Deus entra na história e diz assim: e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Ele arranca, ele tira, ele cura. Não importa qual seja a enfermidade. Amém, gente? Então agora que eu vou entrar na mensagem. Só foi a introdução. O texto começa dizendo assim, ó: todas estas bênçãos que você veio buscar, a bênção do pão, a bênção da água, e também a cura, tem uma condição. Qual é a condição? Qual é a condição? O texto diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus. O problema é que a gente quer a bênção do pão, a bênção da água, e também a gente quer a cura, mas a gente não quer a primeira parte. Porque a primeira parte é fundamental, servir ao Senhor. Ah, mas esse Deus então é muito meritocrático, né? Ele só entrega quem serve. Não, é uma questão apenas de condição. Deus é Deus de graça. Se não fosse a graça de Deus, nem respirar você estava respirando, meu irmão. Para de coisa. Se não fosse a graça de Deus, nem me ouvir você estava ouvindo. Você nem estava aqui. Tudo é graça. Então não confunda as coisas. Deus é gracioso. No entanto, algumas coisas Deus estabelece condições. E esta aqui ele estabeleceu uma condição. Ele diz: servireis ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? E o que é servir ao Senhor? Eu pedi que tirasse aquela outra versão, porque a outra versão apenas diz assim: presta culto ao Senhor. E servir ao Senhor é mais amplo do que isso. Porque a palavra servo, que é uma palavra traduzida para nós na Bíblia por ministro ou ministério, ela tem pelo menos três, tem mais, mas essas três são muito importantes, três paralelos gregos ou palavras gregas que foram traduzidas por servo. Três palavras gregas que foram traduzidas por servo ou por ministro. A primeira é doulos, diga doulos. Doulos. Lá na Bahia ainda tem as doulas. Sabe o que são doulas? Doulas são parteiras. Parteiras, né? As doulas, quem faz parto humanizado, parto é humanizado, chama?
Parto humanizado, né? Esses partos naturais, assim, que fazem em casa e tal. Tem curso de formação de doulas, sabia disso? De doulas, é uma coisa interessante. Doulo, ou doula, é uma palavra grega para servo. Então, a segunda palavra grega para servo, foi para traduzido por servo, é ruperetes. Diga, ruperetes. Ou ruperetas, tanto faz. Você vai sair daqui falando grego. Doulos, ruperetas. E a terceira palavra, que é traduzida por servo ou por ministro, é diácono. Diaconoi. Viu, diáconos? Diaconoi. É uma palavra que a gente já está acostumado, né? A gente ouve sempre ela. Então, é doulos, ruperetas e diaconoi. Diga, doulos, ruperetas e diaconoi. De novo. Você não quer falar, não quer aprender, não? Você só quer a bênção do pão e da água? Vamos de novo, vai. E diaconoi. Então, deixa eu explicar rapidamente, eu encerro com isso. O que é doulos? A palavra doulos, na verdade, deveria ser traduzida como escravo. Quando Paulo se refere a si, ele diz assim: eu sou doulo de Jesus, doulo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Agora, é claro que essa é uma escravidão diferente, porque a escravidão em Cristo é a mesma escravidão de Onésimo, que você não sabe, não sei se você sabe quem é Onésimo, ele já esteve aqui também, Onésimo? Já, né? Onésimo já passou por aqui com Filemon. É a mesma de Onésimo. A Bíblia diz que quando Paulo está lá em Roma, preso, ele se encontra com um escravo fugitivo que provocou lá alguma coisa lá contra o seu senhor chamado Filemon. E aí esse escravo está por lá, Paulo prega o evangelho, ele se converte. E aí Paulo trata esse moço assim com uma forma tão linda, é um tratamento tão lindo, que Paulo olha para ele e diz assim: "Isso é o filho que eu gerei". Ele vai se tratando. E a palavra onésimo significa útil. É mais um título do que a palavra. Significa útil. Aí, quando ele está tratado, aí Paulo diz assim: agora, Onésimo, eu vou te dar uma notícia. Olha bem, Onésimo era fugitivo de Filemon. Imagina a cabeça de Onésimo, minha gente. A cabeça de Onésimo, que está fugindo de um cara com quem ele aprontou. E Paulo diz assim: vou mandar alguém lá na casa de Filemon. Aí Onésimo diz: ih, a casa caiu. Agora eu estou frito. Aí Paulo diz: e mais ainda, e esse alguém vai ser você. Você vai lá na casa de Filemon, em Colosso, e vai levar uma carta para Filemon. Agora acabou tudo. Eu pensei que esse cara estava me amando, me apaixonando, me servindo, agora ele está querendo me entregar. Vai me delatar? Estou frito. Mas aí Onésimo, sendo tratado pelo Espírito Santo, ele entende que agora é diferente. Ah, você não entendeu? Vamos embora, viu? O povo não entendeu. Entendeu sim, eu sei que entendeu. Tratado por Cristo agora é diferente. Agora Onésimo não vai voltar para a casa de Filemon como um escravo qualquer, até porque pela consciência cristã, os escravos dos crentes, escravos entre aspas, tá, gente? Porque naquela época, por favor, não confunda, não precisa atualizar a Bíblia por causa de Filemon, não. Porque naquela época a escravidão tinha outro conceito. As pessoas eram escravas por duas razões: ou porque alguém conquistava a terra por causa das guerras, conquistava a terra, pegava aquele povo por misericórdia e usava como escravo, ou então, quando alguém devia muito ao outro, aí ele ficava servindo aquela pessoa. Mas não tem nada a ver com o regime de escravidão de hoje, tem nada a ver com o que aconteceu aqui no Brasil, tem nada a ver. Então, se alguém está usando aí Filemon para fazer esse tipo de argumento, está totalmente equivocado. Aí, como disse o Gideon, é um analfabeto histórico, porque não está entendendo o que está acontecendo. Bom, dado o recado, voltemos à palavra. Então, quando Filemon Onésimo volta, ele volta como doulo, só que agora é diferente. Paulo diz assim: receba Onésimo, Filemon, receba Onésimo, não como escravo, mas como um amigo. E mais ainda, como se estivesse recebendo a mim. E embora eu pudesse mandar em você, eu estou propondo a você, para que você saiba que quem tem poder não precisa mandar, basta propor. Ih, já deu outro recado aí. Mas, sobretudo, para que você saiba que agora em Cristo o regime é outro. Ser escravo de Cristo é outra coisa.
Paulo começa a carta de Filemon, não fala que ele é apóstolo, fala nada disso, diz assim: Paulo, eu sou velho e prisioneiro de Cristo, eu sou um escravo de Jesus, eu entendo o meu papel, e ser doulo é aquele que serve a Deus. Então preste atenção, eu disse que são 3 palavras gregas para servir. A primeira delas é doulos, que significa servir a Deus. Quando você para tudo no seu dia e você adora, e você canta, e você louva, e você busca, e você chora, e você ora, e você joelha, e você lê a palavra, e você ouve uma canção, tudo isso é um serviço a Deus, e isso está faltando na igreja. Porque tem muita gente que está usando este devocional como como alguma coisa tão rotineira, tão ritualística, que esqueceu da adoração. Em nome de Jesus, querido, nunca chegue aqui para cantar uma canção, olhando a letra, como se você estivesse pensando lá em outra. Em que você pensa quando você canta? Porque o serviço a Deus, servir a Deus, compreende um envolvimento total de espírito, alma e corpo. Envolve o espírito porque conecta com Deus, a alma pelo entendimento e o corpo com a nossa voz e o nosso cântico. Este louvor e essa adoração tem que ser o melhor que eu tenho, porque eu estou servindo ao melhor Deus que existe, porque Ele é único e verdadeiro e digno da minha adoração e do meu louvor. Eu tenho que louvar, eu tenho que servir, eu tenho que entender quem Ele é e servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante dEle com os cânticos. Então a primeira direção do serviço é para Deus, é servir a Deus. A igreja é a comunidade de povo chamado para servir. Repito, a igreja é a comunidade de povo chamado para servir. Em primeiro lugar, servir a Deus. Então venha, adore, busque, renda-se, entregue-se. Não fique preocupado com uma coisa ou com outra, não, simplesmente entregue-se. E adore, 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 adore. E quando os teus lábios estiverem cantando, veja Deus em tua frente, como Isaías via, aleluia, recebendo a adoração e a glória enchendo o ambiente, aleluia. Essa adoração é necessária para a igreja, esse tempo de serviço é necessário para a igreja, servir ao Senhor é necessário para a tua vida. Então quando você estiver em casa, por favor, se você for cantar, cante de verdade, vai adorar, adore de verdade, porque lá também você serve a Deus. Então servir ao Senhor na primeira direção é servir a Deus diretamente a Ele. Obreiros, às vezes a gente está tão preocupado em servir a igreja que se esquece de servir a Deus. A gente às vezes vem para o culto tão preocupado com a ordem, com a liturgia, com o que vai acontecer, ou os músicos, com o que vai cantar, como vai tocar, tão preocupado com a performance que se esquece de servir a Deus. Servir a Deus requer um pensamento totalmente ligado nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele toda a glória. A segunda direção do serviço foi uma outra palavra que eu disse. Qual era a outra palavra? Não. Só teve um irmão que falou, não é possível. Primeira palavra foi qual? Doulos. A segunda palavra, ruperetas. Ruperetas. Pode ser com H ou com U, R, como você quiser. Ou escreve com H-U ou com R-U, tanto faz. O importante é que você pronuncie, ruperetas. Ruperetas, Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 4, ele diz assim, que os homens nos considerem ministros do Senhor. Essa palavra ministros, servos, é ruperetas. E quem são os ruperetas? Ruperetas é traduzido por remadores. Então ruperetas é remador. Rupereta é remador, ruperetas remadores. E estes remadores dos quais Paulo estava falando, eles trabalhavam no porão das embarcações. Você ouviu isso ou não? Nos porões. Naquela época as embarcações não tinham motor. E quem fazia as embarcações se mover eram os ruperetas. Eles não eram vistos, não eram aplaudidos, não eram elogiados, não eram celebrados, não eram reconhecidos. Mas sem eles o barco não andava.
O problema nosso hoje é que para servir a gente quer holofote. A gente não entende que serviço não é ser visto. Mas a gente quer mais ser visto do que serviço. Porque a gente quer aparecer, a gente quer aplauso. Ah, não me reconheceu, não falou nada, eu fiz isso, fiz tanta coisa, mas eu fiz, eu levei isso, eu levei aquilo, e não me deram nenhum obrigado. É possível. Não estou dizendo que é correto, só estou dizendo que é possível. E o que eu quero te dizer é que, como com rupereta, o que importa é que você pegue o remo, aleluia, e comece a remar. Porque tem uma obra que está caminhando, e no leme está um piloto chamado Jesus, que ele é o piloto da embarcação, e você faz um movimento. Então, enquanto você rema, aleluia, Jesus dá a direção e o barco anda. Então, servir a Deus é também servir a uma causa. E às vezes a gente se esquece disso, ou não entende que tem uma causa. Esta igreja não está aberta, não é por acaso. Ela não está aberta, não é por causa do brio do pastor Moisés. Não é porque, vamos fazer. Não. Até porque Deus não deu igrejas a pastores, e sim pastores às igrejas. E Deus tem uma causa. Não, peraí. Deus tem uma causa com esta igreja. Tem uma causa, irmão. E você está aqui pela causa. Quer a favor de Deus? É a causa. Oh, meu Deus do céu. Uma causa. Quem não tem conhecimento da causa fica vítima de estímulos. É refém de estímulo. Porque eu não tenho uma causa. Quando não tem causa, você fica dependendo de empurrar pessoas. Diz, olha, vai, ei, vai, quem é que vem hoje? Traz fulano, traz fulano. Quando traz fulano, ele quer estímulo, porque ele não sabe a causa. E aqui você está por uma causa. E entender a causa é ser um rupereta e dizer, eu tenho um remo na mão. E eu vou servir ao Senhor remando. Mas pastor, o que é que eu ganho com isso? Meu irmão, você não viu que eu falei tudo até agora? O Senhor diz assim, pode continuar remando, que eu vou abençoar o teu pão, vou abençoar a tua água, e vou tirar do meio de vós a enfermidade. Ué, tu quer mais o quê? Mas nós somos interesseiros, os discípulos foram para Jesus e disseram, Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que ganharemos? Jesus disse, fique tranquilos, nesta vida 100 vezes tanto, e além disso a eternidade. Quer mais? Então a primeira palavra é doulos, que quer dizer servir a Deus. A segunda é ruperetas, que quer dizer remadores, servindo a uma causa. Servindo a uma. Depois a gente aprofunda isso, porque eu já vou para a final e vou encerrar. A última palavra é diácono, diaconoi. E diaconoi significa servir pessoas. Então a primeira é servir a Deus, segundo servir a causa, terceiro servir pessoas. O trabalho de Deus também se desenvolve quando você serve pessoas. Mas servir pessoas é muito difícil, porque pessoas são ingratas, pessoas são terríveis, pessoas são cheias de encrenca, pessoas são muito complicadas. E servir pessoa, a gente sempre condiciona o servir a pessoa ao merecimento delas, e assim, não merece. Mas Deus nunca te perguntou se merece ou não, só diz assim, vá e sirva. Tá, você veio buscar uma palavra? Aí Deus está dizendo, vai e sirva. E fique tranquilo que servir não é se colocar abaixo. Servir é o maior ato de grandeza. No último dia, aliás, na última festa, na última ceia, diz a Bíblia em João 13, que Jesus está sentado com os discípulos, e daqui a pouco Jesus se levanta, tira a parte de cima, põe uma toalha sobre si, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Você entende o que é isso? Só que o texto começa assim, Jesus sabendo de onde ele veio e para onde ele ia, ele não estava perdendo, ele não estava perdido.
Ele servia pessoas sabendo exatamente que aquilo ali não ia diminuí-lo em nada. Escuta, servir pessoas não te diminui em nada. O maior lugar que você pode chegar é aquele lugar do serviço. Servir pessoas. Ah, não, mas todo mundo me coloca para baixo. Irmão, escuta aqui, ó. O mar está abaixo de todos os rios e é maior do que todos eles. Você quer ficar só por cima? Que isso? Fica tranquilo, pode servir. Porque quando você serve pessoas, o nome do Senhor é glorificado. Olha, irmãos, eu vou terminar só dizendo isso para você, preste atenção. A gente não tem dimensão, a gente não tem consciência, entendimento do que acontece no reino espiritual quando a gente faz algumas coisas. A gente não tem dimensão. A gente pensa que as coisas são isso, mas não, tem repercussão espiritual. Então, quando você serve alguém, e a Bíblia diz que se você der um copo de água, você poderá estar servindo a um anjo. Querido, olha só, o chamado teu é para servir. E servir, antes de tudo, tem que ter amor, porque não há possibilidade de servir sem amor. Serviço sem amor é puro teatro, pura performance. Serviço sem amor é pura vaidade. Mas quando você serve por amor e você diz assim, eu não estou servindo, não é porque eu estou recebendo nada, é porque eu simplesmente sei o que significa servir pessoas, é porque eu amo ao meu Deus. Agora preste atenção, por favor, preste atenção. Lembra de Pedro? Já veio aqui também. Pedrão, aprontou com Jesus, tá, aquela coisa toda, né? Traiu. Aí Jesus ressuscita. E quando Jesus vai encontrar com Pedro lá no mar da Galileia, aquele lugar é lindo, né? Lá no mar. Aí Pedro, vocês conhecem a história, eu não vou entrar aqui em detalhes delas, que aí eles veem aquele pessoa lá e diz, joga para o outro lado, tá. Aí ele reconhece que é Jesus, sai nadando, corre, quando ele chega lá perto de Jesus, talvez esperando um sabão, porque ele tinha aprontado, Jesus só olha para ele e diz, Pedro, olha aqui para mim, Pedro, tu me amas? Jesus perguntou o quê? Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz, então vai e sirva pessoas. Aí de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e sirva pessoas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Porque, Pedro, se você apacentar só pelas pessoas, você vai deixar de fazer. Mas se você apacenta porque me ama, independente das pessoas, você vai servir. Então você faz e você serve, não é por causa das pessoas, é por causa do Deus a quem você adora, o Deus a quem você está aqui. Fica de pé, por favor. Ah, meu irmão, a palavra foi rica para dizer a você, servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. O Senhor te chama para servir a Deus, servir a causa, servir aos outros, e cumprir o propósito do teu chamado. Todos nós fomos chamados para servir. Posso orar? Então feche os seus olhos aí, por favor, meu querido. Tem uma presença gloriosa do Espírito Santo aqui, nos chamando, nos convocando, nos convidando, nos atraindo. Bendito seja Deus. Senhor, eu coloco diante de Ti os Teus filhos nesta noite, que vieram nesta campanha do favor. Estão aqui, Senhor, compreendendo o Teu chamado e também conscientes de que Tu tens algo muito especial a realizar. E essa noite não foi por acaso, como já disse aqui, Senhor, Tu tinhas um propósito, um compromisso com este povo, e eu quero só Te agradecer por tudo que Tu estás fazendo já na vida deles, através da palavra e através daquilo que a palavra vai gerar quando eles saírem daqui, porque, Senhor, se nada for gerado, se essa palavra não for aplicada, Senhor, vai ser uma perda de tempo, mas eu sei que Tu estás trabalhando os Teus filhos para que eles saiam daqui dizendo, aplicarei a Tua palavra no meu coração e não me desviarei dela, e assim cumprirei o meu propósito, seguindo ao Senhor e servindo a Deus com toda a minha alma. Senhor, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Amém e amém. Deus os abençoe.
nova luz do dia raiar. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para sempre. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por esta noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Como o Senhor tem falado conosco, não é? Que noite especial, que noite extraordinária. Pão e água, enfermidade. Glória a Deus. Que nosso coração permaneça inclinado, que nós possamos ser sempre derramados diante dele. Amém? Amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe o pastor Aécio. Que bom poder ouvi-lo, né? Reencontrá-lo novamente. Deus abençoe pastora Gesiana, Adelogos, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, amém. Minha gratidão mais uma vez, pastor Aécio. Fomos tremendamente impactados por esta palavra, amém. Glória a Deus, não tem nada melhor que você estar no lugar onde Deus derrama a sua bênção, o seu favor. Se você está aqui, ainda não decidiu com todo o teu coração servir ao Senhor, é a maior decisão que você pode tomar em sua vida, é decidir servir ao Senhor. Domingo eu falei sobre a maior decisão da minha vida, não foi casar, ter filhos, isso é muito grande. A maior decisão que eu tomei foi servir ao Senhor na minha vida. Se você ainda não decidiu servir ao Senhor, acabando o culto aqui, nós estaremos com os pastores, obreiros aqui. Glória a Deus, pastores, por favor. Você pode decidir servir ao Senhor, mas não vá embora. Se você deseja uma oração, aceitar Jesus, descer as águas do batismo, um aconselhamento, nós estamos aqui logo após o culto, amém? Lá no começo, lá atrás, você vai adquirir o material do pastor Aécio, vai lá, abençoe, né? Adquire o conhecimento. Conhecimento é luz, conhecimento destrói a ignorância, amém? Amém? Mais uma gratidão, mais uma vez, pastor Aécio, pastor Gesiana, receba o nosso caloroso aplauso. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus abençoe. Vai na paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.